Graça e paz, gente. Não tem melhor forma de começar esse programa se não é de uma forma bem batistinha. Afinal, este é o programa da Jubacais, a Juventude Batista da Associação Caxangá. Mas esse programa é o quê? Veja só, a gente queria fazer um podcast, mas acabou não saindo da forma que a gente planejou. É mais uma entrevista. Entretanto, como nós não temos tanta criatividade para gerar nomes, a gente começou a considerar um podcast mesmo, que nós nomeamos de Podcais, podcast da Jubacais. Certo? Nós somos a juventude da Associação Caxangá, nós somos ligadas à Convenção Batista Pernambucana e, consequentemente, à Convenção Batista Brasileira. Somos um total de 19 igrejas próximas que reunidas formam a Jubacais, localizado no Recife. Então, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast. E nós temos a pretensão de estar lançando ele pelo menos uma vez ao mês, mas o mês de abertura, este mês que agora vos falo, julho de 2023, ele vai ser especial, porque toda quinta-feira deste mês nós vamos ter um episódio. Por quê? Eu já te explico. Porque esse mês é o mês da nossa conferência. A Jubacais vai estar realizando a conferência 2023 no dia 29 de julho, o último sábado. Então, alô aí, galera da região metropolitana de Recife e principalmente a galerinha da Associação Caxangá. Vocês estão mais convidados de participar da nossa conferência, que é totalmente gratuita. E este ano nós trazemos o tema Acima do Meu Querer. E esse tema ele é baseado num livro, um livro supimpa de maravilhoso, e é sobre ele que nós vamos estar falando este mês. Nós vamos estar destrinchando o que os capítulos deste livro nos falam. E o livro é justamente O Deus que Destrói Sonhos, que foi lançado lá em 2021 e é do autor Rodrigo Bibo. Vocês provavelmente já conhecem o Rodrigo Bibo. Ele é o pai do podcast cristão brasileiro. Ele tem, um canal no YouTube, e também tem no Spotify, em várias plataformas de áudio, o seu podcast, que é o Bibotalk, que fala de teologia de uma forma assim muito fácil. Eu aprendo, sou bastante abençoada pelo Senhor ouvindo cada episódio do Bibotalk. Então, se você ainda não ouviu, você não conhece, você está perdendo teologia de qualidade, acessível para o Brasil hoje em dia, né? Então, vai lá, o Rodrigo Bibo, um servo usado pelo Senhor, maravilhoso. Nós louvamos pela vida do Rodrigo Bibo, que Deus continue abençoando tremendamente a vida dele. E esse livro dele, minha gente, é um tapa na cara. E é claro que a gente tem que começar pelo começo, e por isso a gente vai falar da introdução e do primeiro capítulo hoje, né? E para isso eu trouxe aqui convidados maravilhosos, Davi e Well, velhos conhecidos aqui da Jubacais, nossos antigos tesoureiros, que são membros hoje em dia da Igreja Batista Reformada do Recife. Já agradeço inicialmente a presença deles, minha gente, foi uma conversa muito massa que a gente teve, né? E já vamos começar o nosso episódio, mas antes, se você ainda não se inscreveu, corre e se inscreve. Apesar do evento ser gratuito, é necessária a inscrição porque nós temos sorteios de livros no dia da conferência, minha gente. Então não perde. Inclusive o livro que nós estamos falando, nós vamos estar detalhando durante todo este mês. Ele vai estar lá no sorteio, viu? Então, se você ainda não tem esse livro, você tem chance de ganhar ele de 0800. Só precisa se inscrever e participar da conferência. Nós também temos várias oficinas assim, com temas baseados nos assuntos do livro e assim, são excepcionais. Garanto para você que você será tocado pelo Espírito Santo, da mesma forma que a gente que está aqui trabalhando para a construção dessa conferência está sendo tocado, sabendo que todo o trabalho não vem de nossas mãos, mas vem pelas mãos do Senhor. Esteja orando pela juventude da Associação Caxangá e esteja presente nesse dia. Vai ser lá na primeira igreja batista da Iputinga, a partir das 14 horas. E eu espero vocês lá. Mas, sem mais delongas, já tomei muito tempo de vocês. Vamos começar este episódio. Olá, Davi, Well, bem-vindos ao nosso programa. E
Eu quero começar já, né? Porque assim, né? Vamos ser diretos. Umas perguntas. E a primeira pergunta, sem dúvida, é qual a impressão que vocês tiveram com o título desse livro? Porque é um título bastante chamativo, né? Tipo, o Deus que destrói sonhos. O que é que passou na mente de vocês? O que é que passa na mente de vocês com este título? Então, o título do livro, ele choca bastante a gente, porque a ideia é justamente quebrar esse paradigma de que as pessoas têm de que Deus tem que fazer a sua vontade, que ele tem que cumprir os seus sonhos, de que o homem sonha, que Deus realiza, esse tipo de coisa. E ele choca a gente com a realidade que Deus, ele não é o nosso servo. Muito pelo contrário, nós devemos ser os servos dele. E junto com o título vem a capa, que eu achei bem interessante, a figura da criança com sorvete caído, porque a gente vê a representação perfeita ali de alguém que é imaturo, que deseja algo que pode até lhe fazer mal, a depender da quantidade, óbvio. Mas é o que ela não precisa, mas que ela quer e pode fazer birra por não ter. E assim, são muitas pessoas imaturas na fé que querem ter algo e acham que Deus tem a obrigação de lhes conceder aquilo, quando na verdade Deus é totalmente soberano para tirar e frustrar os seus planos, seus sonhos e os desejos. Bom, a minha primeira impressão do título do livro foi: que sacada genial! Além da capa, que é belíssima, quando olhei para o título do livro e a imagem de sorvete derramado ao chão, de imediato associei a ideia lá de Romanos 9, que o autor citou que Deus fala para Moisés, né, em Êxodo 33, que é ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Apesar de não ser, né, o contexto exato assim, né, mas é uma verdade, né, sobre o nosso Deus, sobre quem é o nosso Deus. Pensei logo, sim, de fato, Deus destrói sonhos por aí afora, mas principalmente daqueles que são seus filhos, né? Daqueles que são seus, que são chamados pelo seu nome. E aí tem a ideia do menino, do sorvete, da capa, saca? E aí ele faz isso pro seu próprio bem, né? E pra sua glória. Como às vezes sorvetes caem, né? Também para o nosso próprio bem. Enfim, né? Sonhos são frustrados para o nosso próprio bem. E aí, de imediato, tipo, eu já fiz meio que uma oração rápida, assim, forma de pensamento. Tipo, glória a Deus por isso. Imagina se ele nos concedesse todos os nossos desejos e sonhos. Imagina se ele respondesse com sim a todas as nossas orações. Misericórdia, né? Misericórdia de nós. E esse livro é um livro sensacional, porque ele vem levantar justamente essa problemática, né? De que as pessoas, e muitos daqueles que são chamados, que se dizem, né, seus filhos, eles estão criando uma imagem errada de Deus com relação aos sonhos e desejos dos seus corações, dos seus próprios corações, né? E eles acabam moldando um Deus à sua imagem e semelhança, baseado apenas nos seus próprios egos. A introdução do livro, ela é bem sugestiva, minha gente, assim, se vocês nunca tiveram acesso ao livro, ele é um livro, primeiramente, lindíssimo, gente, ele é um livro muito bonito, e ele traz uma introdução fantástica, né, e a introdução, ela começa a questionar, primeiramente, quem é o seu Deus, né, e eu queria que o El pudesse, assim, falar um pouco sobre o que ela interpretou dessa primeira parte do livro. Bom, depois de levantar a problemática, né, montando o panorama de como se encontra o cenário evangélico na atualidade, que eu tinha citado na última pergunta, ele leva os leitores a refletir sobre em que Deus temos crido. Deus das Escrituras, um Deus tipo gênio da lâmpada, que nos abençoa apenas e satisfaz todos os desejos do nosso coração. Né? Ele traz essa reflexão que exorta bastante, né? Com o objetivo de exortar. Ele constrói que de fato Deus é um Deus abençoador, né? A sua palavra vem dizendo isso. Prova de ser que gratuitamente ele nos dá a Cristo, sem que tenhamos feito nada para merecer também a graça. E de fato Cristo é o nosso maior tesouro e bênção. Porém, Deus também, ele não é um Deus que deixa de disciplinar aqueles que são seus. Ele cita Hebreus 12, né? E ele não deixa de frustrar os nossos sonhos, visto que a vontade dele é perfeita, né? Que seus planos é que vão se realizar, o seu decreto é que vai se realizar, né? São planos que estão focados em dois principais propósitos, né? Que é a sua própria glória e o nosso bem.
né? O que é o nosso bem, né? A nossa santificação, a nossa conformação a Cristo. Que também vai refletir em glória para Deus, né? Que é como a gente pode ver lá na construção de Efésios 1, Colossenses 1, né, por exemplo. Daí ele põe esse panorama de quem Deus é e também nos lembra, né, da nossa identidade nele. Nós somos servos desse amor, como a música de Projeto Sol fala, né? Somos servos desse amor, mostrar o seu poder, graça que é apesar de nós. E aí, para que como servos a gente possa sempre fazer tudo, isso inclui os nossos sonhos, né? Pensar na perspectiva de futuro e desejar focado na perspectiva de que o reino de Deus já está entre nós, né? Um reino presente, a gente deve servir uns aos outros e pensar com prioridade uns dos outros para que o corpo seja edificado, né? Para que todos cheguem ao conhecimento pleno do Senhor e possam ativamente serem úteis, né? Para continuar militando pelo reino, para o louvor da graça de Deus, dessa esperança bendita que temos em Cristo, né? E a gente deve além de viver, né, o evangelho em si, levar o evangelho também nessa perspectiva. Mas tem até um desafio legal nas primeiras páginas que ele fala assim: permita que seu coração seja trabalhado ao ponto de se tornar humilde e resignado, por saber que os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos, que os planos divinos não podem ser frustrados e que a vontade do Eterno é perfeita. Aí ele diz: baixe as armas e se abra para a real manifestação do Criador em sua vida. Caminhe então pelos dias com um coração muito mais capaz de resistir às decepções, sabendo que na escassez ou na fartura, Deus segue sendo Deus bondoso, maravilhoso, digno de louvor, serviço, honra, glória e majestade. Cara, isso tudo que tá falando assim, realmente não, é muito nítido quando a gente lê a Bíblia, né? E a gente é alertado que a gente peca muitas vezes por falta de conhecimento. E esse conhecimento tá dentro da Bíblia, né? A gente tem esse livro acesso, nossa, a gente tem diversas versões. Nós temos acesso direto a várias pessoas também que podem nos explicar as nossas dúvidas. Sabemos que tem aquelas pessoas que estão meio duvidosas, mas a gente precisa buscar, né? Pessoas que são fielmente corretas no proceder de entender a palavra de Deus. E muitas vezes a gente entende errado a noção de fazer planos e de sonhar, né? E quando a gente é confrontado com esse livro, a primeira coisa que a gente pensa, então, tipo, é errado fazer planos, né? Então, tipo, é errado fazer isso? Não. O livro deixa claro que a resposta é não. De fato, não é errado fazer planos e sonhos. Ele nos lembra de Provérbios 16, por exemplo. 16:1. Que diz que o coração do homem faz planos, né? E aí ele lembra, né, que isso é normal. Lembra lá da nossa criação, em Gênesis 1. Fomos feitos para explorar o universo ao nosso redor, interagir com as obras maravilhosas da criação do Senhor e nos deleitarmos nisso. Né? Então, o normal é que queiramos mesmo sonhar, fazer planos, explorar nossas possibilidades. Tudo isso é lícito e agrada ao Senhor. Mas, por causa do pecado, né, desde Gênesis 3, que assola a humanidade, os nossos desejos, nossos planos, nossos sonhos, etc., eles passam a ter outro enfoque além da glória do Senhor, né, do bem comum, que seria algo que agrada ao Senhor, né? E aí eles passam a ter outro enfoque, apenas não apenas só isso, né? Mas o nosso próprio ego, a nossa autossatisfação, sabe? E aí o finalzinho do versículo 1, né, de Provérbios 16 vai dizer que mas a resposta certa vem do Senhor. Contanto que tenhamos isso em mente, podemos e devemos sonhar, né? Não devemos nos deixar enganar. O nosso Deus não pode ser barganhado. A resposta dele é que prevalece. Os propósitos do Senhor é que serão bem-sucedidos, e não os nossos. Nossos propósitos nunca são 100% puros, são manchados pelo pecado. E aí ele cita o restinho, né, de Provérbios 16, versículo 2. Que todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor são do Espírito. Tipo, ele cita Iago Martins, né, quando ele vai falar que o melhor lugar para esconder nossas más motivações é no serviço ao próximo, né? Em estar fazendo o bem, entre aspas,
mas com objetivos egoístas, né? Enfim. E aí o versículo 3 vai dizer, né? Entregue suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. De fato, tendo em mente a perspectiva, né, que eu expliquei na pergunta anterior de quem é o nosso Deus, né? O Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, de que seus propósitos são perfeitos. Se os nossos sonhos cooperarem, né, para sua glória, para o bem do seu povo, de fato, eles irão se cumprir. Não importa quando, né? Tipo, ele saberá. Tipo, não cabe a nós sonhar e achar que eles vão ser realizados para nossa própria glória, mas se eles chegarem a cumprir, vai ser para a glória do Senhor, entendeu? E a gente deve deixar essa soberania, né? Essa esperança no Senhor. Nossa única esperança deve ser aquela que Ele nos deu, né? Na sua palavra, que é que em Cristo temos o perdão das nossas faltas, temos a esperança de um dia sermos chamados povo santo, né, do Senhor. Já somos chamados, né, aquele bom e velho, aquele bom e velho sim, mas ainda não, né? Enfim, essa deve ser a nossa única certeza, né? Que é a que Ele nos dá, mas de que nossos planos vão se realizar para nossa própria glória, isso não vai acontecer. Para a glória do Senhor, se estiver alinhada com seus propósitos, irá se cumprir, mas isso não impede de que a gente sonhe, que a gente faça planos, que a gente se planeje, né? Isso é lícito. E se os nossos planos e sonhos eles são egoístas, né? Eles buscam os nossos próprios desejos egoístas, a gente não deve sonhar dessa forma como servos de Cristo, né? Não devemos agir desse modo. Isso é algo que não agrada ao Senhor, primeiramente. E esses sonhos eles podem sim se realizar ou não, né? Porém eles não vão prosperar. Ele até cita, por exemplo, um exemplo de um pai que o filho ele tinha um sonho de ser baterista, mas aí ele vai e fala pro filho que você deveria ser cantor para estar mais na frente, ou seja, né, ser visto. E sei lá, vamos supor que ele seja cristão e ele começa cantando e tipo, como é que eu posso falar? Edificando assim a igreja de Cristo, etc. Enfim, tipo, fazendo algo que glorifica o Senhor, mas se o seu desejo é egoísta, né, de ter glória para si mesmo, etc., seus planos não vão prosperar porque não cooperam, né, para os propósitos perfeitos do Senhor. Pode até momentaneamente parecer que estão dando certo, mas não irão prosperar, né, de fato. Ou o Senhor vai derrubar o seu sorvete e te ensinar uma lição e trazê-lo de volta, né, e aí cooperando em glória para ele, ou será frustrado, de fato, sabe? Enfim, mais ou menos isso. Muito se fala, né, sobre a teologia da prosperidade. Ela é bastante conhecida em relação a buscar a Deus visando, né, o lucro financeiro. Mas o livro nos apresenta, né, uma busca de uma teologia, né, que é da prosperidade emocional, né, que ele chama até também de teologia good vibes, né. E Davi, como é que isso afeta, ou como a gente pode ver isso nitidamente no evangelicalismo brasileiro? Então, a partir da compreensão do livro, eu diria que a teologia Good Vibes é alguma coisa que usa a Bíblia para te fazer sentir bem. Ela tem ali uma aparência de cristianismo, vai pegar alguns versículos, mas o foco não é o que a palavra de Deus diz, mas o foco é o bem-estar do receptor. É querer fazer a pessoa se sentir motivada, estar numa boa vibe. E a gente pode ver isso através da teologia da prosperidade, que basicamente coloca Deus como alguém que vai nos dar boas coisas terrenas se nós cumprirmos certos requisitos, uma certa lista de coisas a fazer. Mas também, mais ultimamente, a gente pode ver isso através dos pregadores mais jovens, alguns pregadores mais jovens, que tem aquilo que se chama teologia do coaching, e dizer coisas como você é o coração de Jesus e busca
uma certa prosperidade, é uma teologia da prosperidade, mas não tanto material, mas emocional. Uma vez que a nossa geração talvez tenha mais problemas com isso do que no passado. Então isso é muito presente no evangelicalismo brasileiro, tanto na prosperidade material quanto mental ou emocional. Certo, mas assim, é problemático, Davi, a gente ver Deus como abençoador? Eu não diria que é errado ver Deus como abençoador. A Bíblia mostra em vários momentos Deus abençoando, concedendo bens terrenos às pessoas, saúde. A gente sabe que tudo isso vem de Deus, tanto ímpios quanto justos, pessoas que conhecem o Senhor, podem ser sim abençoadas. Eu diria que é errado achar que Deus tem a obrigação de te abençoar nesse sentido. E ainda que é muito errado a gente reduzir as bênçãos de Deus apenas a esses bens terrenos e temporais. A gente deve compreender que a nossa maior bênção está em Cristo. Nele nós temos uma riqueza insondável. É a o nosso maior tesouro que o Senhor nos concede. É Jesus. Assim como os levitas, que dentre as 12 tribos, eles não tinham posses como as outras tribos, não receberam a terra, mas a porção deles era o Senhor. E isso representa o quanto que nós recebemos uma porção muito superior à de qualquer outra pessoa que não tenha Cristo. Nós temos aquele que nos faz ser feliz em toda e qualquer situação, como diria Paulo, e cuja sublimidade do conhecimento é incomparável em relação a qualquer coisa que a gente tem aqui na Terra. Tudo é como esterco quando comparado com o conhecimento de Jesus. Ele é a nossa bênção. Nós temos bênçãos eternas e espirituais muito superiores a qualquer coisa que a gente possa ter aqui nessa vida. E o livro traz nessa questão de até um trecho de Iago Martins, se vocês também nunca ouviram falar de Iago Martins. Iago Martins também, ele tem livros maravilhosos, assim, eu gosto muito. Tenho minha residência, né, no Alvorecer dos Deuses, que é um livro que eu acho muito bom. E ele tem vídeos de teologia muito, muito, muito bom, né? O canal dele é 2 Dedos de Teologia, então quem não conhece, minha gente, dá uma seguida lá que vocês também vão encontrar conteúdos de qualidade. E ele traz, né, uma fala de Iago sobre que muitas vezes a gente esconde, o melhor lugar pra gente esconder nosso egoísmo é nas nossas boas ações. E a gente tem a tendência de não nos ver como egoístas, né? Porque a gente não fala frases do tipo, nossa, eu primeiro, segundo eu, terceiro eu. E porque a gente não fala de forma explícita, muitas vezes a gente não enxerga, né, o egoísmo na gente. E como é que a gente pode perceber nos nossos sonhos comuns esses traços de egoísmo? A gente pode ver isso nos nossos sonhos quando aquilo que nós sonhamos objetiva tão somente o nosso bem. Para pensar, aquilo que você mais sonha, mais deseja, envolve Deus? Será que o alvo maior é a glória de Deus? Será que beneficia outras pessoas? Uma vez que Jesus resumiu a lei nesses 2 pontos: amar a Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, se a gente sonha coisas que não envolvem ser de uma igreja local, que não envolve estar com outras pessoas, não envolve glorificar Deus, conhecê-lo e fazê-lo conhecido, a única coisa que vai estar envolvendo nós mesmos é o nosso bem-estar. Isso é egoísta, ter um ego muito inflado, achar que a sua vida gira em torno de você, quando na verdade você foi criado para Deus e você glorifica Ele, servindo também as pessoas que estão ao seu redor. E é interessante, né, quando a gente para. Gente, me desculpa, eu falo muito, é interessante, porque é um assunto assim que eu gosto muito. Que a gente tenta esconder, né, dentro dos nossos sonhos, do nosso egoísmo. Isso muitas vezes é algo propagado dentro da própria realidade do cristianismo brasileiro, né? E Bibo, ele traz o termo, né, o deísmo moralista terapêutico, que é do sociólogo Christian Smith. Aí quem fala inglês, perdão, minha pronúncia não é boa, mas enfim, eu leio assim, Christian Smith, e que ele traz, na verdade, a explicação do Timothy Keller, né? E queria que tu falasse um pouco, Well, assim, o que seria, né, esse deísmo e como é que a gente pode notar essas coisas dentro da nossa realidade brasileira. Então, ele apresenta esse conceito, né, que é um conceito de um teólogo americano que identificou esse padrão de comportamento dos jovens, né, estadunidenses com relação ao seu relacionamento com o Senhor, né, com Deus.
Daí o Bibo comenta que, tipo, não é tão diferente assim a situação dos jovens brasileiros, né? E aí deixa eu ler a citação no livro e eu vou explicando. Ele fala o seguinte, que a tese é basicamente assim: Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente, seria a crença moralista, né? Então, aqueles que são morais, né? Por suas próprias forças, provavelmente. O Senhor os abençoa e os leva para o céu. E aí eles falam que o objetivo central da vida não é sacrificar ou negar a si mesmo, né, que é o que o Evangelho traz, mas ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. Essa é a parte do crença terapêutica, né? Que o objetivo da nossa vida não é glorificar o Senhor, né? Se sacrificar, negar a si mesmo como sendo servos, para poder carregar a nossa cruz, né, e seguir ao Senhor, mas se sentir feliz e bem. Esse é o propósito. E aí a terceira parte que, embora exista e tenha criado o mundo, Deus não precisa estar particularmente envolvido em nossa vida, exceto quando há um problema. E essa aí é a parte do deísmo, né? E aí a gente pode ver que esse contexto na sociedade brasileira, né, claramente é evidenciado na teologia da prosperidade. Muitos que se dizem cristãos seguem essa teologia, que reflete diretamente na sua cosmovisão, sistematicamente falando, né, assim. E a visão de mundo deles, ou melhor, a visão do Deus deles, é bem distorcida da realidade das escrituras. Eles acabam por crer, né, em um Deus que é puramente abençoador, um Deus que neles eles encontram a sua vitória, a sua bênção com sabor de mel, vamos dizer assim. E numa perspectiva otimista, como um gênio da lâmpada, Deus serve apenas para realizar os seus sonhos, né, os seus desejos, trazer a sua bênção, né? Eles acabam por crer em um Deus que barganha com eles. Fazemos algumas coisas, tipo, sei lá, comprar uma rosa ungida, ir à igreja aos domingos, e seremos as pessoas mais felizes do mundo. Essa perspectiva de teologia tende muito pro moralismo, pro legalismo e até pro sincretismo, né? No sentido de que se eu fizer o que é bom, se eu viver em paz, Deus vai me abençoar. Tendo em vista que a maior bênção é a salvação, então, tipo, eles fazem de tudo pela vida eterna e tudo por suas próprias forças, né? Querer alcançar a vida eterna, alcançar, tipo, esse estado de paz, de felicidade, etc., por suas próprias forças, né? E Deus serve só pra abençoar. É basicamente isso. Ignorando completamente a graça do Senhor. Cara, é um debate muito bom, muito profundo, né? Algo que realmente abre os nossos olhos para coisas, para não apontar somente, tipo, nossa, a realidade brasileira, assim, mas é pensar, tipo, pô, em que eu estou praticando a mesma coisa, sabe? Encontrar essas coisas dentro do meu coração, né? É algo que realmente faz a gente refletir. Na verdade, é um papo muito longo, né? Minha gente, isso aqui é só o primeiro capítulo e introdução. Tem muita coisa para se falar. É um livro pequeno, mas tem muita coisa para falar nele, né? Então, para encerrar, eu queria saber qual reflexão que vocês levam, né, dessa primeira parte do livro, e o que é que a gente já pode aplicar, né, identificar no nosso dia a dia, né? Eu queria saber a opinião de vocês. O que eu levo é a última frase que ele fala. Precisamos declarar a falência de nossos sonhos, planos e projetos permeados pela cultura do selfie. A gente precisa constantemente estar sondando os nossos corações e as motivações das nossas ações, né? Diante do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, para ter o nosso coração, as nossas motivações, etc., sempre direcionadas ao Senhor e à sua glória, para o louvor da sua graça, né? Para a glória de Cristo. E não nosso próprio ego, né? Enfim, bênção de Deus. Essa introdução e o primeiro capítulo, eles nos fazem refletir bastante e exorta bastante o povo de Deus a
Se vocês se reconhecem como filhos do Senhor, conhecem o Deus verdadeiro, então vivam de acordo. Os seus sonhos não podem estar permeados pelo seu egoísmo, pelo seu self-centered, né? Pelo seu a sua autocentralidade, né? Você estando no centro. Mas tendo o Senhor, a missão que Ele deu e a sua glória como centro, né? E é isso. A conclusão que eu tiro é que não apenas Deus ele não é obrigado a cumprir os nossos sonhos, ele não apenas ele é nosso servo, como muitas vezes ele vai sim fazer isso, vai sim frustrar. Na verdade, o cristianismo, em certo sentido, ele é baseado nisso, na autonegação. Jesus disse que quem não amar, quem não aborrecesse pai, mãe, filho, irmão e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser discípulo dele. Que não amar mais a Cristo do que aquilo que mais ama, que é as pessoas da sua família, assim como a sua própria vida, não pode ser discípulo dele. Quem não tomar a sua cruz não pode ser discípulo dele. Quem não renunciar a tudo que tem não pode seguir em Cristo. Então é um preço muito caro que nem todas as pessoas estão dispostas a pagar. Na verdade não custa apenas muita coisa, mas custa tudo na vida de alguém. Então o cristianismo ele envolve sim uma renúncia e autonegação que todos aqueles que seguem esse caminho vão ter que passar. É isso, né? Amém, amém. Gente, muitíssimo obrigado por vocês terem topado esse convite de estar participando. Vocês estão com a agenda bem corrida, encontraram espaço, assim. Vocês continuam, né, sendo Jubacais. E a Jubacais agradece a presença de vocês, o tempo que vocês disponibilizaram, mas principalmente porque vocês foram usados pelo Senhor para nos trazer essas explicações e realmente Deus abençoe vocês de verdade. E aí, Jubacaxianos, gostaram? Gostaram da nossa proposta? Não se preocupa que quinta-feira da semana, aqui vem, tem mais. E novamente, se tu ainda não te inscreveu, corre e vai te inscrever, não dura nem um minuto tu preencher aquele formulário. E nós temos camisa, agora corre que camisa tem data máxima para pedir por causa do tempo para fazer a camisa, né, minha gente? Então até dia 16 está aberto o formulário da camisa. As camisas estão lindas, tops, uma arte muito bonita. Não que eu tenha me envolvido no processo, mas está bonita. E eu espero vocês lá, que vocês estejam sendo abençoados. E também saiba que nós estamos lançando um devocional no nosso Instagram toda segunda e toda sexta, com a temática das nossas oficinas. Então, se tu tá na dúvida ainda de qual oficina tu vai se inscrever na nossa conferência, vai lendo as devocionais. E vai vendo assim, nós temos temas muito massa, tipo lidando com a frustração, consequência dos meus atos ou a vontade de Deus se cumprindo, a infelicidade na vida cristã, enfim, né? Nós temos 8 oficinas com pessoas muito massas que vão estar liderando. É isso, minha gente, eu acho que não tem muito procedimento de como se conclui. Acho que um amém é suficiente, um até breve, até quinta-feira que vem. Tchauzinho, Deus abençoe vocês. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno.